Boa tarde! Vamos lá! Vamos falar hoje de sabedoria, de inveja e porque estávamos falando de Santíssima Trindade e eu comentei no primeiro vídeo dessa série que dos nossos estudos catequéticos, o nosso início dessa jornada. Eu comentei que, na verdade, o ser humano ele sente inveja de Deus, porque ele gostaria de ser Deus, mas ele não é. E como ele é ludibriado pelo mundo, porque ele é levado a esse pensamento de que ele pode tomar as decisões e de que essas decisões são dele. Ele não deve consultar o Altíssimo. Olha isso. É um grande perigo, porque de fato, realmente, nós temos livre-arbítrio. E Deus respeita esse livre-arbítrio. Mas não significa dizer, e tu não deve perguntar para o teu pai o que tu deve fazer. O que o Senhor gostaria que eu fizesse, Deus? E como saber qual é o caminho que o Senhor acha que eu devo seguir? São perguntas que são de difícil complexidade de resposta. E, na verdade, acaba sendo fácil. Por quê? Porque Deus ele vai te oferecendo respostas ao longo desse caminho. Só que se tu tá distraído nesse processo, tu entra no polo da inveja. E o polo da inveja, tu já sabe quem tá no comando. Tá no comando não o pai da sabedoria, mas o pai da mentira. E aí, tu te pergunta por que as pessoas estão tão assim hoje em dia? Tá difícil hoje em dia de encontrar honestidade, né? Palavra, de cumprir com um combinado. Tá difícil. Por quê? Porque este mundo não é o mundo da sabedoria, é o mundo da inveja. Jesus Cristo mesmo disse que o príncipe deste mundo não é ele, mas sim o pai da inveja. E o grande choque de realidade que o convertido ele leva é perceber que no fundo é um se vira nos 30, porque ele tem 30 segundos para mostrar o porquê ele merece ser salvo para ganhar a vida eterna. Encarnado. Porque a proposta de Cristo, eu acho que muitos não entenderam ainda. Não é a vida eterna espiritual, em forma de espírito, etc e tal. Não. É corpo e alma. É isso aqui. É o que a gente vê hoje. Só que para a vida eterna. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele ficou 40 dias com os apóstolos, comendo, bebendo, andando com eles, viajando. Né? Não sabia disso? Essa é a proposta. E por isso que acaba sendo loteria. Porque tu tem que te virar nos 30 para pagar pelo preço que Cristo já pagou por ti. Cristo pagou esse preço por ti. Agora tu precisa mostrar para ele que tu realmente é merecedor. Não é nem ser merecedor. Me expressei mal. Não é nem ser merecedor. Né? Como disse Santo Amaro através de Pedro Siqueira. Quem não conhece Pedro Siqueira, dê uma olhada nesse advogado, que é um grande místico da Igreja Católica, que fala muito sobre anjos, inclusive.
Ele diz o seguinte, quando ele recebeu a mensagem de Santo Amaro, ele disse, milagre não é merecimento, milagre é fé. Olha como isso é poderoso. Para pensar por um minuto. Por que aquele cara que cometeu todos aqueles crimes recebe a absolvição? E pode sim se tornar um filho de Deus. Por quê? Porque não é merecimento. É fé. Então hoje nós temos o quê? Um mundo, segundo este grande capítulo de Coríntios, né, o capítulo 1, cujo título diz A Sabedoria do Mundo e a Loucura da Cruz. O que isso significa dizer? O mundo, ele te leva a acreditar nessa mentira. A mentira da não fé. Não, isso aí não precisa. Isso aí não precisa. E, no entanto, tu só vai ter uma clareza de direção, se tu só tiver a sabedoria. Então, o mundo, ele te leva a crer que tu pode confiar em tudo e todos, menos na palavra de Cristo. Tu paga lá o psicólogo, e eu não estou desmerecendo os psicólogos, mas tu acredita mais no psicólogo? Tu acredita mais naquele influencer do YouTube do que na palavra de Cristo? E aí tu vai te distanciando da fé, entrando nessa polaridade da inveja. E aí quando tu entra na polaridade da inveja, vem tantas outras coisas. Vem competitividade, vem ganância, vem materialidade, vem todo esse mundo podre e corrupto que tu vê aí. É todo esse mundo podre e corrupto que tu vê aí, onde tu não confia em ninguém. E aí, tu tá cada vez mais distante da palavra-chave, sabedoria. Por quê? Porque tu não está te conectando a ela. E aí depois não adianta dizer, mas eu fui ludibriado. Quem disse isso foi Eva? A serpente me tentou. Então eu mordi a maçã, eu peguei a maçã. Não, quem pecou foi Eva. A ordem de Deus foi uma ordem clara. Não toque naquela macieira. Não toque naquela macieira. O que Eva fez, tocou e ainda levou Adão a tocar também. E hoje, por essa mancha do pecado original, nós estamos aqui, pagando esse preço. E este é um ponto que eu gostaria que todo mundo entendesse. A importância do pecado. Porque no momento em que eu peco, em que eu, Roberta, não tenho zelo pela minha vida, o conjunto inteiro se prejudica. Eu não estou apenas me prejudicando. O conjunto inteiro prejudica. O pecado de Eva levou o mundo inteiro, nós, a pagarmos esse preço. E aí, nessa nova reconciliação entre Deus e os humanos, veio Jesus Cristo, dizendo, eu pago esse pecado. E olha o que aconteceu. Temos fatos históricos suficientemente, cientificamente comprovados para mostrar que Jesus Cristo foi real e o que aconteceu com ele. Então, meus amigos, cuidado, porque a disputa aqui ela não é uma disputa política. Não estamos falando de política, estamos falando de algo muito maior.
Estamos falando de universo e de comando. E de como nós temos que orar e vigiar. Por quê? Porque só vai acessar a chave da sabedoria quem realmente se perguntar de forma verdadeira para Deus. Deus, eu tenho essa decisão. Eu não sei se eu permaneço nesse emprego ou se eu saio e vou tentar outra oportunidade em outro lugar. Ao invés de tu ficar ali remoendo e ficar tu pensando no que eu quero, no que eu necessito, no que eu devo fazer, tu já perguntou o que Deus quer que eu faça? No momento em que tu começar a incluir essa pergunta na tua vida e para tudo, tu vai ver que vai ser muito difícil no início. Por quê? Porque todos nós estamos muito distantes de Deus. Deus não se afasta da gente, mas nós nos afastamos dele. Por quê? Porque vamos entrando na lábia do mundo. Na lábia do mundo, onde fé não é importante. O que importa é o aqui e o agora, as minhas regras, o que eu quero para a minha vida e o que nos leva o quê? Aos sentidos. Aos sentidos e não à razão. Cuidado com isso. Eu peço então como tema de casa para lermos Coríntios, capítulo 1, versículos de 23 ao 29. Se quiser ler todo este capítulo, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Faça essa reflexão diária. Introduza Deus na tua vida. Introduza. Verás um caminho difícil demais, como dizia na canção de Frei Gilson. Verás um caminho difícil demais. Mas, se tu quer lutar pela tua vida eterna, e isso aqui não é papo de crente, mas tu pode ter certeza que não é. Tu pode ter a absoluta certeza que não é. Que não será fácil. Mas é errando que se aprende e é reconhecendo e vendo esse erro que nós vamos nos fortalecendo e ganhando a paz de Cristo para enfrentar o mundo e vencer ele. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.